Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que começa sempre às 5 horas da tarde, ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, dia 9 de dezembro de 2025. Quem está sempre com a gente é a Laura Cotio, já a postos na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos embora, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o filho de Jair Bolsonaro agora diz que a candidatura dele não tem mais um preço para ser retirada. Ele vai e volta, vai e volta. Flávio diz que vai até o fim com a candidatura. Talvez ele tenha mudado de ideia, né, e dito que agora vai até o fim, porque o Centrão topou pagar pelo menos parte do resgate pedido pela família Bolsonaro, não é isso? Porque Hugo Motta está pautando no dia de hoje aquele projeto da dosimetria para reduzir a pena de Jair Bolsonaro. Flávio lança a candidatura, atrapalha o jogo do Centrão, diz: tem um preço. Se quiserem que eu retire a candidatura, ajudem aí na anistia do Jair. Aí o Centrão não paga o preço completo de anistia, mas oferece redução da pena. Tá bom para você, Flávio? E aí ele está ainda estudando o que vai fazer, diz que vai até o fim com essa candidatura. Daqui a pouco nós falamos mais sobre Flávio Bolsonaro e suas idas e vindas. Vamos falar então sobre essa história de reduzir pena para ajudar o Jair Bolsonaro. É uma vergonha, hein? Mais uma. Bom, o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu sair de cima do muro e trabalhar. Só que de um jeito que não interessa para a sociedade brasileira. E também não é exatamente da forma como o governo gostaria. Está aqui na manchete do ICL. Câmara vota hoje o projeto da dosimetria que reduz a pena de Jair Bolsonaro. O Motta resolveu que vai ser votado hoje o projeto de lei, né? Pode reduzir as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, especialmente feito sob encomenda para agradar o Jair Bolsonaro. No mesmo pacote em que oferece essa possibilidade de redução de pena para o Jair, Hugo Motta também propõe a cassação de mandatos, finalmente, de 3 deputados da direita, Carla Zambelli, Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro. Então ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Ele oferece uma ajuda para o Jair, vamos reduzir sua pena, mas também vamos cassar o mandato dos deputados da direita. E aí, para completar o pacote, ele oferece a cabeça de Glauber Braga do PSOL no meio desta confusão. O Hugo Motta quer dar uma de espertalhão, tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém. Não é a primeira vez que ele faz isso, de novo agora, praticando essa falsa equivalência entre Carla Zambelli e Glauber Braga. É uma vergonha e a maior vergonha é estar oferecendo a redução de pena para o Jair. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a perda dos mandatos já com data marcada, segundo o Hugo Motta, porque agora vamos tratar do assunto da redução das penas. Laura, esse deve ser um debate mais quente do dia lá na Câmara, já começou a sessão, a qualquer momento a gente pode ter mais detalhes. Traz para a gente as atualizações sobre isso, redução de pena para salvar o Jair. Laura. Tem que ser uma vista em Brasília, né, Rodrigo? O relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, afirmou que o texto apresentado por ele prevê uma saída ampla para todos os condenados pelos ataques golpistas e reduz drasticamente também a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele aponta também novos critérios para a soltura dos presos relacionados ao caso, claro, inclusive para aqueles monitorados por tornozeleira eletrônica. E mais, Rodrigo, o impacto da dosimetria é imediato e o deputado destacou que a readequação das penas tem efeito direto sobre a condenação do ex-presidente. O deputado Paulinho, inclusive, disse que não chama mais o projeto de lei de anistia, mas que sim vai liberar todo mundo, Rodrigo. Ou seja, não é anistia, mas ou pelo menos é uma anistia parcial, é uma tentativa de salvar o pescoço do Bolsonaro. Aliás, tem uma bateção de cabeça durante toda a tarde, informações contraditórias. A pena do Jair hoje está em 27 anos de cadeia. Com essa proposta do Paulinho da Força, reduziria para quanto? O cálculo que a gente obteve até agora é que poderia reduzir para 13 anos de prisão. E aí, dos 13, ele cumpriria apenas 3, ou nem isso, no regime fechado.
se passar a proposta do Paulinho. Veja bem, cairia de 27 para 13. Mas esses cálculos ainda estão sendo feitos. Inclusive, deputados e senadores que entendem bastante dessa área ainda estavam confusos, tentando compreender a proposta de Paulinho da Força. Bom, quem está lá em Brasília e tem mais informações, está acompanhando agora a votação, né, que vai acontecer no plenário da Câmara dos Deputados, é a nossa repórter Heloísa Vilela. Elo, fala com a gente, com o ICL Urgente, lá de dentro do plenário. Heloísa, que atualizações que você pode trazer? Já começou a sessão, isso deve entrar em pauta mesmo, né? Está anunciado pelo Hugo Motta. Já conseguimos entender as contas? Se for aprovado, para quantos anos vai a cadeia do Jair? Boa tarde, bem-vinda, Elo. Boa tarde, Rodrigo. Olha, a matemática não parece ser o forte dos deputados, porque as contas são as mais variadas. Já ouvi falar que a pena do Bolsonaro cai de 27 para 20, para 17, para 13. Então, acho que está todo mundo tentando entender o que exatamente diz esse texto do Paulinho da Força, porque tem gente dizendo que junta os 5 crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado num só. Outros dizem que só junta aqueles 2, golpe de Estado e tentativa de a demolição do Estado Democrático de Direito num só. Então as contas são uma loucura, mas fato é que o tempo que ele teria que ficar em regime fechado cai drasticamente para talvez 2 anos e 3 ou 4 meses. Então esse é o ponto, é levar o Bolsonaro para casa o mais rápido possível. Agora, o que aconteceu aqui foi também, segundo denúncia do deputado Lindenberg Farias, uma grande armação que aconteceu, uma reunião de Rueda, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, onde os 3 juntos bateram o martelo a respeito dessa proposta. E o texto já estava sendo lido e estudado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, há 2 semanas, como ele mesmo disse hoje, numa entrevista coletiva. Então, todos os outros líderes foram pegos de surpresa na reunião onde o Hugo Motta anunciou isso hoje. E anunciou, para variar, batendo na mesa, muito nervoso, como me disseram, com os olhos esbugalhados, disse que a decisão foi dele e só dele, e pelo que estão dizendo, pelo que disse Lindenberg Farias, não foi. Foi uma coordenação, uma articulação que foi feita e ele, pelo que dizem, se abraçou a essa proposta, porque ninguém entendeu ainda, mas a anistia ele sabe que não adianta, que ela não passava aqui. Então, a votação ainda não começou, nenhuma votação. Aliás, quem está presidindo a mesa aqui, talvez você possa ver daí, Rodrigo, é o Glauber Braga. Hoje ele está ali com com 2 deputados do PSOL, o Chico Alencar e o Tarcísio também. E os 2 estão ali com o Glauber, ele está dirigindo essa sessão, presidindo essa sessão, ele que o Hugo Motta decidiu que vai botar em votação amanhã cassação do mandato do Glauber, Rodrigo. Assim, é um absurdo, ele fez um pacote, né? O Hugo Motta fez um pacote, coloca tudo junto, coloca redução de pena para o Jair Bolsonaro, cassação dos mandatos dos deputados da direita que teriam que ser cassados mesmo, e colocou o Glauber no meio para agradar a extrema-direita. Agora, Elo, qual é a projeção, se é que dá para saber, deve passar na Câmara? Primeira pergunta. E a segunda, passando na Câmara tem que ir para o Senado, e aí no Senado o clima é muito menos favorável, digamos, para a aprovação desse projeto, não é isso? Exatamente. Então, 2 coisas. Primeira, o mandato do Eduardo Bolsonaro não será cassado pelo plenário. Será uma decisão da mesa da Câmara. E por que isso é importante? Porque se for uma decisão da mesa da Câmara, ele não fica inelegível. Ele simplesmente perde esse mandato que ele tem agora e não fica inelegível, tá? Aí ele vai ter problemas com a justiça porque ele vai ser julgado no Supremo por causa da tentativa de interferir no processo de julgamento do pai dele. Isso é uma outra história. Mas a Câmara, a decisão do Hugo Motta não retira dele a elegibilidade. Agora, no Senado, eu conversei agora há pouco com o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele disse, não falo pela comissão, falo como senador.
Para mim, esse projeto é oportunista. Se acontecer alguma coisa mais na frente, vão poder alegar que foi feita uma lei para reduzir pena. Ela está sendo feita para reduzir pena de um grupo específico, não é uma mudança na lei para discutir se a lei está correta, se as penas estão corretas. É para favorecer um grupo específico. Então ele falou, eu sou contra. Mas ele diz, se chegar aqui e os líderes da comissão da CCJ decidirem que tem que apreciar a matéria, eu sou regimentalista, vou botar para ser apreciada. Então vamos aguardar. A Heloísa Vilela segue ali de plantão no plenário, acompanhando a sessão onde deve ser votada essa proposta de reduzir as penas para favorecer Jair Bolsonaro. E, na sequência, a Heloísa explicou, importante esse detalhe, cassação de mandato da Zambelli e do Ramagem, mas no caso do Eduardo Bolsonaro é por faltas, é um ato administrativo e, com isso, ele preserva a possibilidade de ser candidato. Importante explicação da Heloísa, que volta no N2 com mais atualizações. Obrigado, Elo, pela participação ao vivo aqui com a gente. Nada. Vamos embora. Muito bem. A gente já adiantou um pouco o assunto aqui. Nós estamos falando de dois assuntos ao mesmo tempo, até porque o Mota colocou tudo junto, no mesmo pacote. Então, redução de pena para Jair Bolsonaro. O Centrão pagando o preço do resgate que o Flávio tinha dito. Eu posso até retirar a candidatura se pagarem o preço que eu quero. O preço era anistia, mas não podendo oferecer anistia, fizeram uma negociação e estão tentando aprovar redução de pena. Isso é uma coisa. A outra, perda de mandato. Então vamos para esse segundo capítulo que também deve entrar na sessão de hoje. Eu vou trazer aqui. O Hugo Mota finalmente saiu do ponto morto em relação aos deputados bolsonaristas que fugiram do país para escapar da justiça e que ainda mantêm os mandatos. A Laura traz atualizações para a gente sobre isso, Zambelli, Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Por favor, Laura. Essa votação deve acontecer até o fim da semana que vem, Rodrigo. A previsão é pautar a cassação da Carla Zambelli, que está presa na Itália e foi afastada do cargo pelo STF, mas que a Câmara posterga aí há 5 meses o cumprimento da decisão. A cassação do Alexandre de Moraes também vai ser pautada. Ele fugiu durante o julgamento da trama golpista e está vivendo num apartamento de luxo na Flórida. O Mota também prometeu ainda que a mesa diretora da Câmara vai decidir a situação do Eduardo Bolsonaro, como a Elo acabou de explicar aqui pra gente. E segundo o presidente da Câmara, o Eduardo Bolsonaro já atingiu o número suficiente de faltas para ter o mandato parlamentar cassado, Rodrigo. O Eduardo está em Miami e falta sessões desde março. Duas situações paralelas, né? A Laura explicou aí bem, reforçando o que já havia dito a Elo. Ramagem e Zambelli. A justiça já decidiu, eles têm que perder o mandato, falta só oficializar. Vai acontecer provavelmente hoje. E no caso do Eduardo Bolsonaro, é por faltas, é um outro caso. E aí a mesa diretora vai assinar um documento dizendo que faltou as sessões, mais do que podia, vai perder o mandato. Mas existe a possibilidade de que, sendo em decisão administrativa, o Eduardo Bolsonaro não fique inelegível. E aí ele pode tentar alguma coisa em 2026. O problema todo é que o Hugo Mota ofereceu, nesse pacote, ofereceu junto a cabeça de Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro. No caso de Glauber, a acusação é de quebra de decoro parlamentar. Lá em 2024, o Conselho de Ética recebeu representação contra Glauber porque ele teria agredido um integrante do movimento de extrema-direita MBL durante uma provocação armada pelo MBL no Congresso Nacional. Até agora o caso estava sendo levado em banho-maria e o Hugo Mota está tirando da gaveta agora para poder oferecer a cabeça do Glauber na bandeja dentro desse pacote em que ele tenta agradar todo mundo e me parece, mais uma vez, Hugo Mota vai sair dessa desagradando em parte a todos, a todos. Muita gente na esquerda protestando contra esse fato absurdo de misturar o Glauber Braga com esses bandidos condenados pela justiça. Vamos falar ainda da família Bolsonaro e daqui a pouco a Heloísa Vilela volta de Brasília no N2 com mais informações. Tá difícil acompanhar, hein? O senador Flávio foi visitar hoje o pai lá na carceragem da Polícia Federal em Brasília e na saída reafirmou que a candidatura dele ao Planalto não tem mais preço. É uma decisão irreversível e que agora é buscar a ajuda do Centrão para ser o candidato da direita. É isso que está acontecendo. Essa votação de hoje tem a ver com essa movimentação. O que é que está acontecendo? Quais são as atualizações?
Laura Couto de novo com a gente, por favor. Olha, Rodrigo, ele tá pior que biruta de aeroporto, né? Que fica mudando conforme o vento. O filho 01 do Bolsonaro simplesmente voltou atrás de voltar atrás, Rodrigo. A visita de hoje ao pai, Jair Bolsonaro, foi a primeira depois do anúncio da pré-candidatura do Flávio à presidência da República. E na saída, o Flávio afirmou que a vaga na corrida eleitoral não tem preço. A informação de que a candidatura dele não estava à venda foi no começo da noite de ontem, segunda-feira. Ou seja, 24 horas depois dele afirmar que a desistência tinha sim preço, Rodrigo. O Flávio disse o seguinte hoje na saída da PF: essa candidatura é irreversível, palavras dele, Jair Bolsonaro. Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente e a partir de agora vamos conversar para termos as pessoas certas ao nosso lado. Essa candidatura é para valer, não é balão de ensaio e não tem volta. Sabe, Laura, parece a história de futebol, né? Quando o técnico está para ser demitido, o presidente do time sempre vai e fala: ele está prestigiado, é irreversível a permanência do técnico. 2 semanas depois, o técnico cai. Então, quando o candidato tem que ficar afirmando que a candidatura é irreversível, é porque tem coisa estranha aí e eles estão no meio da negociação, vendendo essa confusão para o Brasil e mantendo a extrema-direita também sob confusão. O filho 01 do Jair Bolsonaro também reconheceu publicamente que não avisou o partido dele, o PL, sobre essas decisões de sair candidato, de que teria um preço, etc. E isso teria desagradado muita gente na política, tanto do PL quanto em partidos do Centrão. Além disso, teve uma torta aí de clima pesado, né, na reunião de Flávio com o Ciro Nogueira, que preside o PP, que é o Partido Progressistas, e com o Antônio Rueda, que preside o União Brasil. Flávio Bolsonaro se reuniu com eles lá em Brasília. Todos teriam sido pegos de surpresa com a decisão de Flávio se candidatar sem avisar nada, sem pegar o telefone antes e falar: gente, eu vou anunciar. Né? A percepção foi de que o 01 atropelou as conversas que ainda estavam em curso para uma tentativa de candidatura única. Nesse momento, a orientação no Centrão e na direita é cautela para entender o que a família Bolsonaro pretende. Aí é mais difícil, hein? Entender o que a família Bolsonaro pretende, porque eles são capazes de tudo, inclusive usar solda para tentar soltar tornozeleira. Bom, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, também teria sido passado para trás com essa candidatura que foi anunciada sem nenhum tipo de aviso prévio. Laura atualiza para a gente a situação de Tarcísio. Laura. Olha só, Rodrigo, numa entrevista coletiva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que, for o Flávio mesmo a escolha do Jair, ele vai apoiar. Ele disse o seguinte: olha só, o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e eu sempre disse que ia ser leal ao Bolsonaro, que sou grato ao Bolsonaro e tenho essa lealdade inegociável, ele disse que o Flávio é a escolha dele, e é isso. Mas, Rodrigo, Tarcísio lembrou que existem outros nomes da extrema-direita e que o anúncio do 01, o Flávio, não encerra a discussão. O Tarcísio disse o seguinte: o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora que se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. O Flávio, Rodrigo, por sua vez, agradeceu o apoio e ressaltou que ele é o candidato natural porque o sobrenome dele, Bolsonaro, é uma vantagem sobre o governador de São Paulo. É isso, então o Tarcísio saiu assim, né? Apoia o Flávio, mas eu queria lembrar que existem outros nomes. E aí deixou a avenida aberta para o Ratinho Júnior, por exemplo, do Paraná, que é o preferido do Gilberto Kassab. Bom, o que não falta na extrema-direita é crise, né? A mais nova, além dessa confusão do Flávio, é que Michele Bolsonaro também não foi avisada por Jair sobre a escolha do filho como candidato. Segundo a nossa colunista Juliana Dalpiva, no ICL Notícias, o caldo entornou dentro do clã Bolsonaro. Laura, de novo temos Flávio e Michele adversários, enteado e madrasta, frente a frente numa briga de família, é isso? Rodrigo, a ex-primeira-dama, a Michele, ela teria ficado muito irritada ao saber que o enteado, Flávio, era o escolhido do Jair para a sucessão na disputa presidencial do ano que vem. Com isso, a Michele anunciou que não vai participar de nenhum evento do partido até o fim de dezembro. A versão oficial do PL Mulher é de que o afastamento é por motivos médicos, mas dentro do partido todos já sabiam da intenção da Michele de ser a candidata do bolsonarismo ao cargo de presidente da República, Rodrigo. Tanto que a Michele imprimiu uma agenda própria de viagens e eventos pelo Brasil inteiro. Interlocutores disseram que a contrariedade da Michele com o marido pode resultar num afastamento público dos dois nos próximos dias, mas Bolsonaro está na prisão, então acredito que seja só da Michele visitando ele, né, Rodrigo? Agora, o capítulo sobre a ceia de Natal da novela Casos de Família Bolsonaro vai ser interessante, né?
Pois é, ela meteu o atestado, tá brigada com o Flávio, agora será que vai continuar levando a comida que o Jair gosta de receber lá na Polícia Federal? Porque ele disse que não gosta do cardápio da PF, e a Michelle leva a marmitinha pro Jair. Será que ela vai continuar levando depois dessa confusão toda? Bom, então você tem a Michelle brava, a Michelle que estava num discurso antissistema, né, desafiou o Ciro Gomes no Ceará, disse que não tinha acordo com o Ciro. O Flávio é mais do acordo, mais de centrão, de fazer negociata com o centrão. No meio disso aparece o terceiro personagem, o Carluxo. Carlos Bolsonaro subiu o tom para atacar o centrão. Sobrou até para o mercado financeiro na defesa que ele fez da candidatura do Flávio. Para mim, é jogo combinado. O Flávio faz negociação com o centrão e com os partidos. Enquanto isso, o irmão finge que a família continua sendo antissistema, contra todos e contra tudo, o que é uma grande mentira. Vamos ver o que disse o Carluxo, se dessa vez der para entender o que ele escreveu. É uma longuíssima mensagem. Ele diz: o que quer o centrão? Certamente não é liberdade econômica nem autonomia do cidadão. O projeto é outro, silencioso, mas evidente para quem presta atenção. Cada aumento de taxa, cada manutenção artificial da taxa de juros fortalece exatamente os mesmos grupos. E aí ele ataca o mercado financeiro. Cria-se um ciclo de dependência bancária, onde o brasileiro é empurrado para o crédito caro, um sistema que transforma o trabalhador em devedor e o empreendedor em refém. É uma engrenagem funcionando, um bloco político que negocia poder. Enquanto muitos fingem não ver, a realidade é simples. Quem controla os juros, controla o país. É uma forma dele dizer: mercado financeiro, nós vamos desafiá-los, mas eles são a turma que colocou Paulo Guedes como ministro. Então, é jogo de cena para a rede social. Repito, Flávio negocia com o centrão e o Carluxo faz esse tipo de declaração. É um jogo até esperto, né? É o que eles podem fazer para tentar manter um pé em cada canoa. Eles precisam do centrão para aprovar a anistia, a redução de pena e para ter a candidatura do Flávio com um pouco mais de apoio. E precisam do voto de quem acredita nessa balela de que a família Bolsonaro é contra o sistema, o que é uma grande bobagem. Pessoal, vamos trazer uma nota aqui da maior importância, informação de hoje. O contrato do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, previa um pagamento de 3,6 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil por mês, durante 3 anos, o que totalizaria 129 milhões de reais. São cifras tão absurdas que a gente chega a desconfiar. Será que é verdade? Bom, o documento com essa informação teria sido encontrado no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco. Nele está escrito que o escritório da esposa do Moraes deveria representar o banco onde fosse necessário, com esta remuneração altíssima. As informações foram reveladas pela colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. O banco foi liquidado e o contrato, por isso, foi extinto. Segundo o Globo, tudo indica que o escritório recebeu sim a grana enquanto o banco existia. Além de Viviane Barsi, os filhos do casal atuam no escritório. Aí tem aquela velha frase, né? Nem tudo é ilegal, mas tem algumas coisas que são imorais. Vamos aguardar o que diz o ministro, o que diz a esposa dele sobre esse contrato, né? Vamos aguardar. Por enquanto é a informação da Malu Gaspar e nós estamos fazendo o registro aqui. É algo grave. Se for verdade, é algo grave. Bom... O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, depois que o Supremo acatou a decisão tomada ontem pelos deputados estaduais do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares. O Bacelar segue afastado da presidência da Alerj, vai usar a tornozeleira eletrônica e ficar em casa das 7 da noite às 6 da manhã em dias de semana. Nos fins de semana, ele vai ficar em casa 24 horas. Rodrigo Bacelar também está proibido de se comunicar com os demais investigados e os passaportes devem ser entregues à Polícia Federal. Rodrigo. Ou seja, Laura, obrigado pela atualização aqui ao vivo no ICL Urgente. Está solto, mas não assume o mandato, não volta para a Alerj e não pode se comunicar com os outros investigados. Soltinho, mas de tornozeleira, Bacelar, no Rio de Janeiro. É a atualização que a Laura acabou de trazer. E olha, essa investigação vai bater no Cláudio Castro. Ontem a gente entrevistou o Antony Garotinho aqui no ICL Notícias segunda edição, ex-governador, e ele tem informações, vai chegar no governador Cláudio Castro. Já chegou no presidente da Assembleia. Falando em Supremo, gente, primeira turma do STF começou a julgar o núcleo 2 da trama golpista. Você sabe,
é aquele núcleo dos que tramaram, inclusive, o punhal verde e amarelo, o pessoal que fez a minuta do golpe, que monitorou e chegou a falar em neutralizar, em matar autoridades brasileiras. Vamos relembrar quem é que está entre os acusados? Eles começaram a ter o julgamento definitivo hoje. Nós temos aqui um quadro, uma arte com os nomes, né? Felipe Martins, que é aquele ex-assessor do Bolsonaro, general Mário Fernandes, general da reserva, que foi secretário-geral da presidência, Silvinei Vasquez, que dirigiu a Polícia Rodoviária Federal, inclusive naquela época ali no segundo turno, impedindo as pessoas de votar em várias regiões do país, e mais, Marília Ferreira de Alencar, Marcelo Costa Câmara, que é coronel, e o delegado Fernando de Souza Oliveira. O julgamento começou hoje e deve ir até a semana que vem. Laura, teve gente que foi barrada, né, nesse julgamento hoje, mas não foram os réus, não, né? Rodrigo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade um pedido para que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento do Núcleo 2 hoje. Ontem, o Moraes já havia negado monocraticamente um requerimento apresentado pela defesa do Felipe Martins para que o Fux participasse do julgamento. A gente, inclusive, deu essa notícia aqui no ICL Urgente. Mas hoje, logo no início da sessão, o advogado do general Mário Fernandes, que é um dos réus no processo, como você acabou de comentar, fez de novo o mesmo requerimento. E qual o objetivo disso, Rodrigo? Caso o pedido fosse aceito, a sessão precisaria ser adiada, o que bagunçaria o calendário definido pela primeira turma para concluir os julgamentos todos da trama golpista ainda esse ano. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o pedido não tem a mínima pertinência. A gente separou um trecho desse momento. Vamos assistir. Chega, eu diria, além de protelatória, chega a ser absurdo o pedido de que um ministro da segunda turma faça parte de um julgamento na primeira turma. O artigo 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz claramente que bastam 3 ministros. Se um de nós, fora o relator, obviamente, hoje não pudesse estar presente, com 3 ministros a turma poderia julgar. E nenhum ministro pode estar presente e fazer parte das 2 turmas ao mesmo tempo. Isso é tão óbvio que causa espanto ter sido pleiteado. Causa espanto, muita coisa causa espanto nesses pedidos bolsonaristas. Os bolsonaristas queriam o Fux lá. Pelo amor de Deus, traz o Fux de volta, pelo menos é um votinho para o nosso lado. Mas não pode, ele já pulou para outra turma, não pode voltar, disse o Alexandre de Moraes. Quem também foi barrado, além do Fux, né, nesse julgamento, quem foi barrado foi o Sérgio Moro, barrado no baile, hein? O senador não vai ser candidato a governador do Paraná, pelo menos não com apoio do Partido Progressistas. A candidatura dele foi barrada pelo diretor estadual do PP, né? O PP no Paraná é dirigido pelo Ricardo Barros. E o senador Ciro Nogueira, que dirige o partido nacionalmente, disse que não vai interferir. Por que isso é importante? Porque o PP e o União Brasil têm uma parceria, aquela federação da direita. Se o PP diz você não pode ser candidato, o Sérgio Moro, que é filiado à União Brasil, né, que seria da mesma federação, não vai poder ser. Ou ele muda de partido, e aí está difícil para ele o quadro no Paraná, ou então ele vai ter que convencer o partido a voltar atrás, o que vai ser bem difícil. O Sérgio Moro está com o caminho trancado no Paraná, politicamente, para ser o candidato a governador. Ele que está bem, aparece bem colocado em várias pesquisas. Laura Couto, obrigado pela parceria aqui mais uma vez ao vivo no ICL Urgente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu convido você para ficar aqui com a gente, porque o N2 vai trazer atualizações de Brasília, esse projeto de tentar reduzir as penas do Jair Bolsonaro, ao vivo com a Heloísa Vilela, de Brasília, com toda a nossa equipe, comentando essa articulação da direita e do centrão. Mas antes, um recado aqui para você, lembrando que o ICL está lançando uma nova turma da pós-graduação, que teve o maior sucesso, né? Foi feita em parceria com a FESP. É o curso Repensando o Brasil, Sociedade Política e História. É uma nova turma desse curso. O lançamento acontece no domingo, dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Você se inscreve para esse lançamento no iclurgente.com.br. Está aqui na tela, ó. iclurgente.com.br, você põe ali o seu e-mail, a equipe do ICL te avisa e você participa dessa aula e vai ficar sabendo vários detalhes sobre essa pós-graduação, que vai ter 3 professores novos, além da turma de altíssimo nível que você já acompanhou, você já sabe, na primeira edição desse curso. 3 nomes novos, em breve serão revelados. E domingo, dia 14 de dezembro, você fica sabendo de todas as novidades. Se inscreva em iclurgente.com.br.
Valeu, gente. O ICL Urgente volta amanhã. Vem aí o N2 com a Roberta Garcia, Chico Sá e toda a nossa equipe. Imagina a gente juntar numa mesma pós-graduação o ex-ministro Renato Giannini, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Lindener Pareto, enfim, os maiores intelectuais do Brasil. Ah, Eduardo, você está falando da pós-Repensando o Brasil, né? É isso mesmo. Eu estou falando da pós-Repensando o Brasil, que foi o maior sucesso esse ano, com uma turma de mais de 5.000 alunos e alunas que estão encantados com o curso. Só que para o ano que vem, a gente tem ainda mais novidade. Imagina a gente colocar nesse grupo o João César Castro Rocha. Imagina a gente colocar ainda várias outras novidades que vão fazer a pós de maior sucesso do Brasil ficar ainda melhor. Tudo isso vai ser anunciado no dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite. Posso te dar um spoiler? Você vai querer participar. Um abraço e até lá! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!